Eu fico imaginando como alguém é tão arrogante, tão prepotente, tão orgulhoso, ao ponto de negar a existência de um Deus bom, compassivo, misericordioso. Nós que lemos a palavra de Deus, que vivemos das Sagradas Escrituras, tomando como orientadora a palavra de Deus, aprendemos que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, acolhedor, hospitaleiro, bondoso, sem fazer acepção de pessoas. O Deus de Israel, que se manifestou através do seu Filho Jesus, está sempre de braços abertos para receber a qualquer ser humano que busca a sua ajuda, que busca o seu refúgio, a todos aqueles que têm este Deus onipotente como seu escudo, a sua rocha, só tem a ganhar. Eu estou falando estas palavras porque eu estou lendo aqui no Salmos 91, versículos 1, 2 e 3, onde está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este texto bíblico oferece uma promessa de proteção divina e descanso absoluto para quem mantém comunhão íntima com o Deus de amor, bondade e misericórdia. Habitar no esconderijo do Altíssimo é viver em constante dependência e oração, encontrando abrigo ou sombra no Onipotente, contra ciladas espirituais e físicas, como laços ou pestes perniciosas, né? Mas, quando nós confiamos no Senhor, Ele se apresenta para nós como refúgio e baluarte seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar num esconderijo não é uma visita ocasional, ou, quem sabe, uma oração rápida em meio a uma crise ou problemas da vida. Mas é um estilo de vida de comunhão contínua, comunhão íntima e dependência total e absoluta deste Deus acolhedor. O esconderijo ou sombra do Onipotente representa justamente a presença de Deus como um lugar secreto de segurança e refrigério contra o sol escaldante, mas também proteção contra os problemas e os perigos da vida. Altíssimo, que é Elion, e Onipotente Shaddai, os nomes de Deus aqui descaram ou revelam para nós a sua soberania máxima sobre todo o poder
contrário, negativo, como também a sua suficiência para nos guardar e nos proteger de todo e qualquer mal. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que dizer da confissão pessoal que nós fazemos em nossas orações? Porque os salmos são cânticos espirituais, digamos que seria a harpa do judaísmo, mas também muitos salmos funcionavam como oração a Deus. A fé precisa ser declarada. Direi indica uma confissão ativa de confiança, não apenas um sentimento passivo. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ele é o abrigo onde fugimos dos problemas e das dificuldades, e a estrutura sólida que nos protege como sendo uma rocha, né? A fé dos judeus baseava-se em Deus, a segurança, o poder, como uma rocha. A base que nós encontramos neste texto bíblico para a confiança plena em Deus está baseada na promessa que é para quem escolhe confiar em Deus acima de qualquer coisa. É amar a Deus, como Jesus disse, dando prioridade absoluta ao nosso Deus de amor. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que representa peste perniciosa refere-se a doenças destrutivas, calamidades, pragas e perigos mortais que muitas vezes não vemos, não enxergamos com os nossos olhos, com os nossos sentidos físicos. Mas esses poderes malignos, ocultos, muitas vezes, eles são mortais, destrutivos. Mas nós aprendemos com essa mensagem sobre o livramento ativo de Deus para as nossas vidas, que Deus não apenas nos dá força para aguentar, mas ativamente Ele nos livra destes perigos. E naquela época em que os salmos foram escritos, das guerras, das mortandades que assolavam ao meio-dia. Uma pergunta interessante dentro deste texto: quais as lições principais que nós aprendemos aqui no Salmo 91, versículo 1 ao 3? A promessa de Deus é condicional. Ela se aplica àqueles que decidem habitar, permanecer na presença de Deus. Não é imunidade, mas trata-se de proteção. Por que não é imunidade? Porque todos nós estamos sujeitos aos perigos dessa vida humana, às doenças, às enfermidades. Ninguém está imune das calúnias, das defamações, das mentiras, dos falsos testemunhos que levantam contra nós. Mas, no final das contas, esse refúgio da parte de Deus se transforma em proteção para a nossa vida, é segurança. O Salmo não garante a ausência de problemas, mas a presença de Deus e o livramento que Deus nos fornece, isso é coisa certa, isso é segurança, é confiança, é esperança que nós temos na proteção divina.
Aí diz assim, olha, descanso em meio à própria luta da vida. Eu já vi pregadores falando essa frase muitas vezes, porque o resultado de habitar em Deus gera a verdadeira paz ou descanso, que concede a todos nós o entendimento mesmo, enfrentando os perigos que todos os dias nós enfrentamos. Tem um ditado popular que diz que nós matamos um leão todos os dias para sobreviver. Olhando ou lendo, meditando, estudando esse texto, encontramos uma conexão com Cristo, apesar de ter sido escrito séculos antes. Nós podemos dizer que no Novo Testamento, habitar no esconderijo é viver em Cristo. E nós encontramos essa frase em Cristo centenas de vezes, mantendo comunhão com Ele, com o Pai, mediante o Espírito Santo. Mas eu quero concluir esse comentário dizendo que os 3 principais versículos, que são esses 3 primeiros do Salmo 91, nos convida a mudar nossa morada. Muitas vezes consideramos a nossa residência, onde nós moramos, como um lugar seguro, como refúgio. Muitos têm palacetes e diz que é uma fortaleza. Mas, quando nós lemos esta mensagem, aprendemos que, na verdade, Deus é que é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia.